E olha só, o novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos paraibano, não tá para brincadeira não, hein? Até porque o presidente Hugo Mota apresentou uma meta de 8 horas semanais de atividades no plenário da Câmara dos Deputados. Além disso, acho que aqui a risada de deboche da nossa Jess Peixoto já revela muito da sua reação aí do outro lado, eu imagino, meu caro ouvinte e telespectador. Só que, além disso, ele, para cumprir uma dessas promessas de campanha, dentre várias, o Hugo Mota quer reduzir a frequência de votações online para manter o plenário cheio. Quem tem todos os bastidores, para variar, ninguém melhor que o nosso querido Bruno Pinheiro, diretamente da nossa capital federal, para trazer os detalhes. Isso aí é mais simbólico, é falatório, é perfumaria, como diria nosso PP, ou realmente Hugo Mota chegou para botar ordem nessa bagaça, meu caro Bruno Pinheiro? Aparentemente, ele está com vontade de cumprir expediente. 8 horas na semana, viu? Ótimo dia a você, a quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Hugo Mota fez uma reunião de líderes ontem e colocou sobre essa reunião realmente que ele quer pelo menos cumprir 8 horas de expediente no plenário da Câmara dos Deputados. Lá no enfrentamento da Covid, durante aquele afastamento, o distanciamento social, foi implantado o sistema remoto e, na sequência, Arthur Lira continuou usando. Agora, a ideia de Hugo Mota é que na terça, na quarta, sejam realizadas essas sessões, cumprindo 8 horas na semana, ou seja, de 4 às 8 da noite diariamente, na terça e na quarta, e se estender após as 20 horas, que o restante seja remoto. Então, 8 horas na semana no presencial. É quase muito melhor do que um home office, né, André Marinho? É melhor que o home office? Lanço aqui a pergunta para a bancada. Imagino que você do outro lado também já tem a sua própria opinião, mas quero ouvir aqui. Mano Ferreira, fica à vontade. Eu acho, Marinho, que tem uma dimensão do processo político que o presencial é insubstituível, que é a capacidade de construir acordos e de gerar consensos. É muito mais difícil você ter negociações complexas que envolvem centenas de deputados quando está cada um na sua casa, cada um no seu estado, no seu domicílio eleitoral, do que quando, de fato, você tem o funcionamento orgânico dos partidos dentro do Congresso, quando você tem os parlamentares circulando, fica muito mais fácil de construir acordo. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha uma volta do trabalho presencial dos deputados, pelo menos alguns dias na semana, de uma forma regular. Fora que é uma espécie de escudo de defesa. César Maia, que o diga. Lembram do César Maia no Rio de Janeiro? Ih, rapaz. Lembra dele? Lembra dele? Pra quem não lembra, ele entrou numa sessão online diretamente do banheiro. No trono dele ali, mas enfim. Para evitar também esses constrangimentos, vai ser a medida... Otimização de tempo. Era dele. Tá voltando hoje. Calma. Agora, vamos ser sinceros aqui, pessoal. Acho que, Pepe, pode até ser que seja um gesto mais simbólico do que prático, mas acho que é fundamental, pelo menos na direção de recuperação de credibilidade junto à população como um todo, não acha? Antes do PP falar, eu posso só fazer um pequeno esclarecimento? Claro. Em relação a isso, existe uma diferença entre o plenário ativo, então ele está querendo fazer a sessão do plenário ser presencial, as votações serem presenciais, e o período que eles estão em Brasília para fazer os acordos, para fazer as coisas acontecerem. É tradicional que os parlamentares fiquem em Brasília terça, quarta e quinta. Só que às vezes as sessões, mesmo quando eles estão lá, eles conseguem não estar no plenário, votar dos gabinetes. Então tem essa pequena diferença. O que ele quer é todo mundo junto ali para as votações e para ter o máximo de atenção. Outro problema é que antes falava qual hora que a sessão vai... no olho, né? E antes a sessão era assim, o Lira vai começar a sessão que horas? 2, 1, 6, 7. Agora ele está estabelecendo um horário padrão. Então isso também está ligado à organização. E isso é muito importante. Isso já valeu. Isso é muito importante para a democracia, inclusive, porque não são só os parlamentares que acompanham as sessões. A sociedade inteira, todas as partes interessadas nas tramitações de projetos, precisa acompanhar a tramitação dos projetos. E quando você tem uma imprevisibilidade completa, como fazia o Lira, você dificulta que a sociedade acompanhe a pauta do legislativo. E com isso diminui a transparência e diminui o próprio grau de democracia, de legitimidade do processo político. Quantas vezes a gente já não viu nas últimas décadas, né, Pepe? Várias estrovengas travestidas de projeto de lei, passando ali a toque de caixa, na calada da noite, numa sexta-feira, 8 horas da noite, com o pessoal, enfim, completamente disperso.
Então, pelo menos, acho que se for nesse sentido de brecar essa tendência, é muito bem-vindo, né? Não, tem um erro conceitual aqui, Marinho. Só para colocar aqui. A maioria dos projetos, os mais importantes, não são votados no plenário, né? O regimento da Câmara e do Senado, o Bruno pode até falar melhor, mais um pedaço sobre isso, fala que você é obrigado a passar por 3 comissões para ter aprovação. Então, o grosso do projeto de lei são discutidos nas comissões temáticas, né? Não é no plenário. No plenário é muito mais perfumaria do que discussão de projeto. Agora, se vocês... Agora o ponto que o Mano colocou aqui, a questão do necessário olho no olho, né? Sim. O grosso trabalho do parlamentar é olho no olho, né? Não no plenário, nos seus gabinetes também. Eles recebem várias pessoas da população no gabinete para discutir projeto, várias ONGs, vários outros deputados, vários prefeitos dos municípios, né? E isso também é política graúda, não é política miúda não. Então achar que a Câmara dos Deputados trabalha só no plenário é ignorar todo o processo político no Brasil. Não é verdade isso. Então, não sei se vai melhorar ou vai piorar. Sendo bem sincero, não sei. Eu tenho a impressão que vai trocar 6 por meia dúzia. Calma aí, para lá um pouquinho. Pelo seguinte, como diria o falecido Delfim Neto, ninguém vai a Brasília a passeio. Pessoal aos candangos, os brasilienses que eu amo, já morei em Brasília 2 anos, ficam um pouquinho chateados comigo quando eu digo isso, mas é um pouquinho verdade, vai. Jess, eu quero te ouvir, porque você, na hora que o Pepe estava falando, você conhece os meandros, os corredores, aquele labirinto de Brasília todo. Afinal de contas, isso que ele falou é verdade ou é perfumaria? Não, tem uma parte que é verdade, ele está correto, que os acordos não são feitos no plenário. Eles são feitos em casas específicas, sede de partido. E não vai ser no plenário. Oficial. E ninguém vai virar no plenário, olha, vamos. Não é muito do hábito, até porque sempre tem imprensa ali. Quantas vezes encontrei Bruno Pinheiro ali tentando pegar algum furo? Então, assim, a imprensa está lá presente. Mas nessas casas temáticas, o Bruno ia? Nas casas, eu não sei. Encontrei uma vez. Pra ser sincero. Essa eu nunca fui, viu, David? Se acontece, não me chamaram, viu? Peraí, meu irmão. Mas assim, verdade seja dita, existe uma questão organizacional que os deputados têm cobrado e que eu acho que o presidente Hugo Mota está querendo endereçar em relação ao período dessa sessão. Porque existiam momentos em que se tinha dúvida se a sessão ia começar. Ou se ia ter sessão, ou qual o horário. E ele estabelecer esse parâmetro é importante. Muitas votações se estendem por muito tempo. Já saímos... Disso, Oi? Já saímos da Câmara 2 da manhã. Disso, além do horário, não sabia o que seria votado. Exato. Não tinha uma pauta também. Não sabia qual era a ordem do dia.